Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos também aqueles que nos assistem através do canal do YouTube da Igreja Adventista de Setúbal, que o Senhor possa abençoar-nos a todos. A palavra do Senhor nesta noite traz-nos uma mensagem que podemos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Mateus, capítulo 27. E nós vamos ler na Bíblia a partir do verso 50. Contudo, queria fazer convosco uma pequena contextualização, a fim de podermos ir mais diretamente ao ponto daquilo que o texto que a seguir iremos ler nos apresenta. Estamos aqui, portanto, na parte final da narrativa que o Evangelho de Mateus faz da crucifixão de Jesus. Um momento duro, extremamente intenso. Podemos dizer ainda que o universo inteiro está em suspenso diante de tudo aquilo que está a acontecer na Terra. Mas, no nosso planeta, existe um conjunto de personagens, de seres humanos, a respeito dos quais esta situação está numa encruzilhada onde se determina que a existência eterna ou a perdição completa está determinada ou estaria a ser definida para cada uma daquelas pessoas que ali estão. Contudo, ao redor da cena da cruz, existe um conjunto de pessoas que, por ignorância ou por torpeza espiritual, não estão minimamente conscientes da importância e da gravidade do momento que se está a viver. E agora eu gostaria que nós pudéssemos, para entender um pouquinho isto, pudéssemos recordar alguns dos eventos associados efetivamente à crucifixão de Jesus. Naquela sexta-feira do ano 31 depois de Cristo, aquela sexta-feira de Páscoa, em que Jesus já tinha passado desde o pôr do sol por um longo e doloroso julgamento no Sinédrio, ouvindo daqueles que eram os homens mais instruídos em termos teológicos de Israel, uma série de injustiças e de impropérios que seriam talvez aceitáveis, talvez toleráveis da boca de qualquer ignorante, da boca de qualquer pagão que desconhecesse as profecias messiânicas, mas era absolutamente inaceitável que aquelas palavras duras proferidas contra o Messias viessem da boca e procedessem do coração daqueles homens que conheciam tão bem a palavra de Deus. Para aqueles homens, Jesus não passava de um pretenso, de um charlatão, de um falso profeta, quando na realidade estava diante deles nada mais, nada menos do que a fonte da sabedoria de todos os profetas que eles admiravam e veneravam. Tinha sido com Jesus, que ali estava diante deles numa figura modesta e despretensiosa, tinha sido com Moisés que Jesus tinha falado e lhe dito que só poderia ver o seu rosto quando ele estivesse, ou só poderia contemplar a sua glória quando este estivesse de costas. E ainda assim, por uma nesga, por uma rachadura na rocha. Mas porque agora ali estava, com a sua divindade encoberta pela aparência humana, aqueles que veneravam Moisés, os seus escritos, que censuravam a geração dos tempos de Moisés por tê-lo feito passar tanto sofrimento por conta da ignorância daquela geração, agora ali estavam eles, orgulhosos do seu conhecimento, mas incapazes de reconhecer o verdadeiro Jeová que se colocava que estava ali diante do Sinédrio. No dia seguinte, Jesus vai passar por Herodes e vai passar por Pilatos. Pilatos também olha para Jesus de uma forma interessante. Pilatos olha para Jesus como um criminoso no qual ele
na sua filosofia e na sua cultura, não conseguia ver efetivamente culpabilidade. Era um réu, mas que não tinha aparência de criminoso. Era um acusado, mas que aparentemente parecia ter chegado até à sua mão, resultado de um engenhoso sistema de injustiça jurídica. Mas a verdade é que, apesar de Pilatos olhar para Jesus desta forma, não foi capaz de perceber que estava diante de si a verdade tornada carne. Estava diante de si aquele que podia efetivamente ajudá-lo a perceber e a distinguir entre a verdade e o erro, entre o certo e o errado. Jesus vai passar também diante da multidão escarnecedora que, movida pelo próprio Satanás em pessoa, acaba por pedir a libertação de Barrabás ao invés da libertação de Jesus. Há um pequeno detalhe curioso que talvez alguns de nós até saibamos. Provavelmente, isto não é biblicamente documentado, mas é possível que Barrabás tivesse sido também batizado com o nome de Jesus. O nome Jesus, ou o nome Yeshua, era um nome muito comum naqueles tempos. Até porque os judeus tinham a noção de que mais ano, mais década, menos década, o Messias haveria de se manifestar, de acordo com as profecias de Daniel capítulo 9, das 70 semanas. E por esta razão, muitas pessoas, na expectativa da vinda do Messias, colocavam aos seus filhos nomes que tinham um contexto messiânico muito forte, e um deles era efetivamente o nome Jesus, ou o nome Yeshua. E é provável que Barrabás fosse efetivamente, tivesse sido batizado com o nome de Jesus, porque Barrabás não é um nome próprio. Barrabás é um nome de família, quer dizer Bar-Rabás, ou seja, filho de alguém. E provavelmente este Barrabás, é por isso que Pilatos no final vai dizer: quem quereis que vos solte, Jesus o Nazareno ou Barrabás? Porque provavelmente ele também tinha o nome de Jesus, como já vos dizia. Mas é interessante que a multidão, ao escolher Barrabás, estava efetivamente também, de forma absolutamente enganada, ignorante, a escolher aquilo que paradoxalmente representa a escolha da grande maioria da humanidade. Desde crianças até muitas vezes a nossa velhice na existência humana, os homens e as mulheres escolhem aquilo que não vai, na realidade, representar a sua salvação. E aquela população que ali estava não era capaz de ver nada para além da aparência de um homem ensanguentado, de um homem ferido, de um homem cansado. Não eram capazes de perceber que diante deles estava nada mais, nada menos do que o verdadeiro Cordeiro de Deus. Assim como o Cordeiro da Páscoa, que dentro de algumas horas haveria de ser sacrificado, o que naquele caso, naquele ano particularmente, não aconteceu, o Cordeiro da Páscoa parecia-se muito, no momento do sacrifício, com a aparência que Jesus tinha, uma aparência macilenta, o fato de Jesus se apresentar como estando cansado, como estando verdadeiramente moído pelos nossos pecados, como diz o profeta Isaías no capítulo 53. E aqui, queridos amigos, nós percebemos que mais um grupo de pessoas, os rabis, ou melhor, os membros do Sinédrio, os líderes de Israel, os doutores da lei, que com conhecimento teológico olhavam para Jesus, mas não eram capazes de ver nele o Messias. Pôncio Pilatos olhava para Jesus, mas não era capaz de ver nele a verdade. O povo olhava para Jesus, mas não era capaz de ver nele o Cordeiro de Deus. Mas reparem o que vai acontecer a seguir. No verso 50, estamos então em Mateus, capítulo 27, verso 50, na parte final justamente da descrição da crucifixão de Jesus. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E
E Mateus continua no verso 51 e diz: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos dos mortos, dos corpos dos santos que dormiam, foram ressuscitados. Vamos parar por aqui um instante. Jesus foi crucificado, o sofrimento físico foi atroz. Mas mais do que o sofrimento físico que Jesus experimentou, mais doloroso ainda foi o sofrimento emocional e a dor espiritual de se sentir abandonado pelo Pai. E a grande questão que continua a intrigar a humanidade ao longo de todos estes séculos, quando nós contemplamos esta narrativa impressionante de sofrimento do nosso Salvador e Redentor, é o que teria sustentado emocionalmente alguém que foi capaz de enfrentar um sofrimento tão profundo, tão intenso, envolvido em tanta injustiça, em tanta dor emocional. O que teria motivado alguém a estar disposto a fazer tudo isto com o único objetivo de redimir uma humanidade que nem sequer era capaz de valorizar aquele que era o objeto da sua redenção, aliás, que era o protagonista da sua redenção? É realmente a grande questão que muitas vezes nós não somos capazes de entender. E como o apóstolo Paulo dizia, isto é efetivamente um mistério. O mistério da redenção. Como é que Jesus encontrou força emocional, motivação para, sendo negado, sendo traído, sendo maltratado, sendo alvo de tanta injustiça, ainda assim continuar determinado no caminho da cruz, no caminho da autoentrega, do sacrifício próprio, com o único objetivo de redimir pessoas que depois teriam nas suas mãos a decisão de aceitar ou não aceitar o sangue que Jesus verteu por elas na cruz. Isto, queridos amigos, é alguma coisa que nos faz efetivamente ficar deslumbrados diante da motivação, do carinho, do amor, da compaixão de Deus manifestada na cruz. É verdade que quando nós olhamos para estes momentos finais da vida de Cristo, o nosso coração, quando meditamos neles, ele não pode efetivamente ter uma outra atitude senão o reconhecimento de que somos constrangidos a aceitar a salvação de Jesus. Somos impelidos a aceitar o seu amor. Somos quase que forçados a aceitar o perdão que Deus estende de forma tão graciosa, de forma tão misericordiosa diante de cada um. Mas reparem aquilo que a Bíblia vai continuar a dizer. O verso 53 diz que, saindo dos sepulcros, todos aqueles que ressuscitaram no momento em que Jesus entregou a sua vida. E reparem agora aqui, diríamos assim, o significado espiritual disto. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, aquele que tinha dito: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, aquele que veio dar a sua vida para que outros pudessem efetivamente ter o direito a não morrer por causa do sacrifício de Cristo, eram agora trazidos à vida, justamente como garantia de que o sacrifício de Cristo tinha efetivamente resultado. O processo que Jesus tinha iniciado ao vir a este mundo e ao viver a vida como a viveu e finalmente entregar-se na cruz do Calvário de forma completamente espontânea, estava ali a concretizar-se, estava ali a ser confirmado que realmente aquele processo tinha valido. E a humanidade podia contar agora com a expectativa de olhar para o futuro e, ainda que cada um de nós venha a morrer, se acreditarmos em Jesus Cristo, nós voltaremos a viver como o próprio Senhor Jesus Cristo prometeu a Marta. E agora então reparem, o verso 53, ou 54, perdão, vai terminar dizendo o seguinte: e o centurião. E vamos parar aqui um instantinho. Quem era este centurião? Quem eram os centuriões romanos? Normalmente eram homens de classe média, pessoas instruídas, não eram nobres, porque normalmente os nobres aspiravam a estatuto
em termos de hierarquia militar, um pouco superior à de um centurião. Uma pessoa comum na sociedade, se iniciava a carreira militar no exército romano, quando muito podia chegar a centurião, e já era um cargo prestigioso para uma pessoa sem berço. Mas este centurião certamente era um homem de carreira militar que tinha dedicado, enfim, a sua vida útil ao serviço do império. Muito provavelmente, nós não conhecemos o seu nome, nem sabemos o seu currículo, mas deve ter lutado em vários cenários de guerra. Deve ter conhecido várias situações viajando pelo império, até porque esta era uma das chaves chamativas para os jovens romanos ingressarem no exército, que era justamente poderem conhecer os limites do império, justamente ao serviço como legionário. Este homem certamente tinha estado em muitas partes, tinha certamente conhecido desde as grandes belezas naturais de todo o vasto Império Romano, como também visto o lado mais negro da humanidade. Certamente estado nas lutas mais tenebrosas, nas batalhas mais sangrentas. Este homem era um homem certamente de coração duro, de sentimentos fortes, que já tinha visto muita coisa e que certamente pouco o fazia admirar-se ou pouco tocava o seu coração. Mas a verdade é que este centurião, que naquele dia recebeu a responsabilidade de acompanhar um prisioneiro a respeito de quem muito se falava, mas sobre o qual provavelmente ele, como cidadão romano, pouco entendia, acompanha-o à crucifixão e vê que este prisioneiro, embora se parecesse com um judeu comum, mas se comportava de uma forma completamente distinta de todos os prisioneiros que ele já tinha conduzido à crucifixão. Para já, a sua aparência mostrava de fato que havia uma calma, uma paz, uma presença de espírito que o fazia pensar primeiramente nos outros do que em si mesmo. Talvez este centurião não tivesse visto o que tinha acontecido na noite anterior no jardim do Getsemane. Mas é interessante aquilo que aconteceu naquela ocasião. Mais ou menos umas 13 ou 14 horas antes, talvez um pouco mais, umas 18 horas antes, Jesus, alta noite já, quando estava a ser preso, a primeira coisa que Jesus pede à turba que o estava a prender era que deixassem ir em paz os seus discípulos. E reparem a presença de Espírito de Jesus, o altruísmo de Cristo. Ele não se preocupa com a sua integridade, nem sequer se preocupa em perguntar o que vão fazer com ele, porque Jesus já sabia o que iam fazer com ele. Mas pede para que a sua atenção vai como a atenção de um pai, cuidadoso pelos seus filhos, que deixassem ir os seus discípulos. Ele sabia que o coração daqueles homens estava mais perturbado na ignorância em que se encontravam do que o seu próprio coração, que, embora soubesse a grandiosidade do sofrimento que iria viver nas próximas horas, estava colocado no Pai. E aqui, queridos amigos, esta sensibilidade toca o coração endurecido deste centurião. Toca-o também o fato de que Jesus, em momento algum, oferece resistência ao processo de serem as suas mãos e os seus pés pregados. Isto normalmente era uma experiência extremamente difícil e dolorosa, mesmo para um legionário habituado ao processo de uma crucifixão, porque o condenado mexia-se e recusava e lutava numa ânsia desesperada para não ser crucificado. Mas este prisioneiro judeu, com atitudes de judeu, com aparência de judeu, distinguia-se de todos os outros pela forma serena, como gentilmente se deixou crucificar, facilitando imenso ao carrasco o trabalho de enfiar dolorosamente os pregos na carne do Criador do mundo. Impressionou também este homem endurecido, habituado às inúmeras batalhas, impressionou o fato de que, num rápido diálogo entre os
condenados que o ladeavam, Jesus dirigir a cada um deles não só um olhar de ternura, mas também dirigir a cada um deles palavras de conforto. Aquele centurião percebeu o último diálogo que Jesus teve, quem sabe ofegante, entre uma tentativa dolorosa e outra de respirar, de encher os pulmões. Sim, porque respirar na cruz é extremamente doloroso. O que mata um crucificado não é uma hemorragia, nem são quaisquer outras contusões, mas sim a asfixia resultante da posição dolorosa em que a pessoa fica com os braços abertos e a incapacidade de sustentar o corpo com as pernas para que o diafragma possa se movimentar, fazendo os pulmões encherem e esvaziarem. E é no meio destas palavras arfadas, no meio da dor da respiração, que Jesus dirige de maneira suave, de maneira convicta, àquele homem que estava ao seu lado, as palavras: em verdade te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. E quando este homem, este centurião, observa toda esta cena, ele não pode perceber que ali esteja mais um criminoso que ele acompanha até o derradeiro momento da sua vida. Ali está alguém especial. Ali está alguém que, no mínimo, era um homem justo. No mínimo, era um homem de caráter superior à média dos homens. Alguém que, pelo simples fato de ser tão bondoso, emocionalmente tão inteligente, ser tão capaz de mostrar ternura e bondade, só por isso não merecia estar ali. Mas de repente aquele centurião começa a perceber-se que existe um conjunto de fenómenos de natureza sobrenatural que se conjugam à morte deste homem. E ele apercebe-se de que, com o tremor de terra, com o escurecimento do sol, por altura justamente do falecimento de Jesus, só poderia ser este homem, só poderia ser nada mais, nada menos do que o Filho de Deus. E sabem, queridos amigos, este homem é um exemplo interessante. É um exemplo interessante porque ele contrasta de forma flagrante com os doutores da lei do Sinédrio, contrasta com o Pôncio Pilatos, contrasta com o povo que tinha condenado Jesus. E ali estava um homem que, ao olhar para Jesus, inicialmente o vê como mais um prisioneiro, mas que, na sua mente pragmática, no meio dos seus sentimentos endurecidos, ele é capaz de perceber o que outros não tinham conseguido perceber. Era que aquele homem era, na realidade, o seu próprio Salvador. Era nada mais, nada menos do que o Filho de Deus. Sabem, queridos amigos e irmãos, a grande realidade é esta. Para que qualquer um de nós seja salvo. Não adianta olharmos para Jesus como um mestre de sabedoria, no qual nos alegramos e nos entusiasmamos com as suas palavras e a sua eloquência. Não, muitas pessoas olham para Jesus e gostam de citar as suas palavras porque fica bem falar de Jesus, ou fica bem citar trechos do Evangelho, fica bem fazermos uma boa figura diante dos nossos amigos. Mas isto não nos vai salvar, queridos amigos. Isto não nos vai efetivamente transformar a vida, nem redimir da nossa condição mortal. Também não faz nenhum sentido falarmos de Jesus com entusiasmo, como se o aceitássemos como um profeta, porque sim, Jesus fez muitas predições de coisas que haveriam de acontecer no futuro. A única forma de nós sermos transformados por Jesus e a única maneira da nossa vida ter efetivamente um destino diferente é se o aceitarmos como verdadeiramente o Filho de Deus. Só realmente se reconhecermos que Jesus é o Senhor da nossa vida, é o Deus que veio a este mundo para nos salvar e que é o nosso Salvador e que é o nosso remidor, podemos efetivamente ser salvos. E sabem o que é que existe de
quase assustador nesta narrativa é o fato de que, de todas as pessoas que tiveram grande oportunidade de perceber quem era Jesus, o único que o vai reconhecer como tal, como o Filho de Deus, é aquele que era o mais improvável dos seus discípulos, o centurião romano. Mas sabe uma coisa, meus queridos irmãos e amigos? É que na vida de Cristo há uma coisa fascinante. É que Jesus salvou e influenciou pessoas em todas as ocasiões. Jesus impactou e tocou a vida de forma indelével, tocou a vida de todos aqueles com quem ele se cruzou. E até na sua morte, Jesus salvou um ladrão e tocou, levando à conversão, um centurião. E a pergunta que gostaria de deixar para si, querido amigo, querida amiga, que aqui está e aqueles que nos assistem, é: e para você, quem é Jesus? Para você, quem foi Cristo? Quem é Cristo? Eu oro para que você e cada um de nós o reconheçamos como verdadeiramente o Filho de Deus. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor nos fortaleça. É a minha oração. Amém.